Unidade. E hoje quem se habilita a nos abrir os trabalhos, né, com a oração? Então vamos lá. Então vamos todos, num só pensamento, nós vamos nos dirigir a Jesus, pedir que Ele abençoe esse trabalho nosso. É um trabalho de educação mediúnica, de grande importância para o nosso centro aqui. Então nós vamos pedir que todos se unam. Esperamos que essa aula de hoje seja uma aula bem boa para todos, entendeu? Que a sintonia dos médios possa estar todos juntos, todos num só pensamento. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Vamos lá. Então, nas aulas anteriores, nós fizemos análises, né, de algumas imagens que eu trouxe para a gente discutir o assunto do nosso meio, falando de mediunidade, para a gente então ter um entendimento melhor do curso, dos trabalhos da casa e assim por diante. Primeiro capítulo, então, do livro dos médiuns, que é nosso guia principal, há ali um questionamento. Há espíritos? Né? Vamos ver o que está por vir. Isso. A dúvida que nos concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem as histórias pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com os que foram acalentados em criança. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que antes de chegarmos aqui, antes de termos um conhecimento espírita, de estarmos dentro da doutrina, a gente já ouvia histórias, né, dos antepassados, amigos, alguma coisa, referente aos espíritos. E eu penso assim que uma pessoa que talvez não entenda, não tenha muito conhecimento, através dessas histórias, ela começa a criar alguma coisa, né, dentro de si. Eu sempre penso, é bom pensar que a gente vem para cá, quando a gente vem para a Terra, a gente traz uma sementinha dentro de nós. E nós que estamos hoje aqui no centro e temos esse primeiro passo, esse encontro com o espiritismo, com a mediunidade, com os trabalhos, a gente já foi preparado. Sempre digo isso, que a gente já deve ter uma sementinha que foi plantada anteriormente para que a gente pudesse ter um entendimento melhor aqui hoje, né? Porque a gente pode, assim, tem pessoas que nós conhecemos que se você chegar e for falar de questão de espíritos, vai ser um alvoroço medonho, né? A pessoa pode até se assustar, não acredito nisso. E então, a gente tem que respeitar essa maturidade da pessoa. A parábola da colheita das primeiras, trabalhador da primeira, segunda, terceira hora, ela vem falar dessa evolução pra gente, né? Então, a gente tem que ter o respeito. Eu estava conversando esses dias com o Marcelo, que aquele trabalhador que levantou na primeira hora, estava preparado, né, para o trabalho, encarando, passando o tema para a espiritualidade, ele teve aquele amadurecimento, ao passo que o do segundo tempo e o do terceiro tempo também. Então, estamos no caminho da evolução. E nós temos que respeitar, né, ou seja, a gente tem que respeitar a opinião da pessoa, o sentimento dela em relação a isso. Nós, graças a Deus, eu penso que nós temos essa sementinha e estamos caminhando bem, conscientes do trabalho de mediunidade, conscientes do trabalho de caridade, de amor. Iniciei o curso aqui, uma frase de Irmã Dulce, que diz que a gente tem que falar com amor, de amor, as pessoas que a gente gosta, faz bem à alma da gente e ao coração de quem escuta, né? Então a gente traz consigo isso é muito importante, né? Sem indagares tais contos, né, despojados de acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo
sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa. Rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião, os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. A gente tem que ter muito cuidado para não generalizar, né? Eu sempre digo aqui, na mesa, cada espírito que vem, cada irmão que vem comunicar, é um ser à parte, é um ser espiritual, não existe outro igual a ele. E quando diz que a gente tem que achar a amêndoa, tirar aquela casca toda, por exemplo, a gente já ouviu falar de casa mal assombrada, contos de lobisomem, assombração, pula sem cabeça. Muitos vão dizer, não existe, não acredito. Mas se a gente tirar os contos, eu acredito que possa existir sim. Não o lobisomem, daquela história que a gente conhece, mas um irmão em desalinho, um irmão em desarmonia, que para se proteger no plano espiritual, resolveu adotar essa forma. Né? Uma casa mal assombrada, a gente pode, tirando a história, nossa, eu estava numa casa, escutei barulho, assim, assado, generalizando o assunto, tira isso fora, vamos enxergar aquela casa com outros olhos. Todas as casas, todos os lugares, a gente são construídos, formas de pensamento, ficam grudados na parede. Cada lugar carrega uma história, a casa de uma família carrega uma história. Né? De repente, um espírito ali desencarnou, muito apegado àquela situação, pode sim manifestar. A gente ouve falar de manifestações, de fenômenos que acontecem. Então, não vamos generalizar as coisas, vamos tirar o que é geral e tentar encontrar assim, o amor que está ali, ter o respeito por aquilo. E a gente já tem conhecimento. É só tentar entender cada vez mais. Creio lá na cachoeira, que o antigo dono de lá, ele está ficcionado naquilo. Então eu já vi ele, várias pessoas também lá em casa, que dormiram lá, já viram ele. E é sempre a mesma pessoa, com as mesmas características. Então, quer dizer, é isso que você está falando aí. A pessoa que vem de uma propriedade e depois acaba morrendo, passa na mão de outros e tal, mas a pessoa continua lá. Continua lá. Grudada, né? E às vezes, assim, hoje, pra gente que tem entendimento, é muito triste, a gente escuta uma história, um caos, suponhamos, e aí a gente vai pensar, falei, poxa vida, aquela pessoa pensa dessa maneira, na casa eu escutei barulho à noite, a janela abriu, escutei alguma coisa, e não enxerga com amor aquilo, não enxerga com respeito, né? A gente sabe, nós conhecemos o plano espiritual, conhecemos as suas diversidades, os espíritos estão aí entre nós a todo momento, apresentam de N formas, tem N situações, N sentimentos, amor, revolta, ódio, amargura. O negócio que você disse aí, no extrafísico, o pensamento manda, né, certo? Você adquire a forma que queira adquirir. Então, a pessoa que tem assim, uma certa mediunidade, basicamente, se uma entidade se transformar em mula sem cabeça lá, porque ele quer que pode acontecer, então a pessoa estará vendo uma mula sem cabeça. Justamente. Não quer dizer que seja, é um espírito que tomou uma forma daquilo lá, porque toma a forma que quiser. Toma a forma que quiser. Pensou, pegou, certo? Isso mesmo. E há vários relatos que eles tomam essa forma para se defender. Já houve casos aqui na mesa, eu cheguei a comentar, que teve um irmão que se apresentava em forma de morcego. Lamentável, triste, trazia um rancor, uma raiva muito grande. Tanto é que não houve comunicação direta. Aonde ele estava, aonde ele foi socorrido, houve a comunicação para que eu pudesse ajudá-lo, para que a espiritualidade pudesse chegar até ele. Mas que ele fosse trazido assim até mim, no qual a gente já conhece o fenômeno, isso não poderia ocorrer porque eu, médium, não dava esse suporte para ele. A gente tem que respeitar a energia. Olha bem, eu uma vez fui atacado no extrafísico por imagens. Porque eu falava, mano, para que imagem, né? Aquele negócio de idolatria, então eu era contra aquilo. Mas tem pessoas que depunham toda a sua força, sua energia naquelas imagens. Igual aconteceu aí no extrafísico, eu me senti perseguido por imagens, certo? Aí, até tá até bonito essa tarefa do Erimo, né? Mas aí... Corriam atrás? É o seguinte,
sei lá se interagir com aquele negócio, de repente eu vejo as imagens me perseguindo, né? Não é isso? Então, a gente tem que respeitar muito, inclusive, há de ressaltar aquela história da Nossa Senhora, aquele senhor que ele era crente, o que ele era mesmo? Ele era evangélico. E ele pegou Nossa Senhora e, não sei se chutou, não é isso? Todo mundo conhece essa passagem. Então é o seguinte, você imagina só o que ele trouxe para si, porque a carga de os católicos, né, o pessoal que cria na imagem, que tem aquela fé na imagem, a energia que joga naquela imagem, aquilo vem tudo quanto a pessoa que atacou a imagem, não é isso? A energia das pessoas, não é isso? Então me parece que o cara morreu, a pessoa morreu que fez isso, ou não? O bispo Sérgio Banelder, ele era representante da Universal do Reino de Deus. Universal. Que é do Edir Macedo. Isso, que é do Edir Macedo. Então ele colocou a imagem da santa e ele segurava na imagem e batia o pé, assim, falando, olha para vocês verem, é gesso, é barro, né? Acarretou. E ele teve um problema, talvez